Vamos agora para o exemplo prático do MRP. Aqui nós temos a típica planilha do MRP. Primeiro temos o enunciado, que é bastante importante para a gente entender. Então, o que está escrito no enunciado? A demanda para o conjunto barbeador é de 50 unidades na semana 7. Se não tivesse escrito em qual semana a gente precisaria desse item. Bem, quando não tem definido qual é a semana, eu vou jogar na última semana. Coincidentemente, aqui é na semana 7. Aqui eu tenho a estrutura de produto, que é bastante importante para eu entender a ordem, quem é o pai, quem é o filho, que é bastante importante para a gente definir as semanas de cada um deles. E eu tenho aqui todas as instruções para o cálculo do MRP. Então, seguindo as instruções, sabendo como fazer, nós vamos ter todo o trabalho a ser feito. Temos aqui os itens seguindo essa ordem. Então, primeiro, conjunto barbeador. Em seguida, temos o cabo. Em terceiro, temos a lâmina. Depois, temos o apoio, parafusos e a haste. Cada um deles tem os parâmetros necessários. Este lado daqui, ó, são o que? Os parâmetros do conjunto barbeador. Tipo de lote, a gente tem o LL. O que quer dizer LL? Que não tem um lote definido. O LL é lote líquido, quer dizer, se eu precisar de 23, eu vou precisar fabricar 23. Se eu tenho 22,7, vão ser os 22,7. Isso é lote líquido. Eu não levo em consideração nenhum lote. No exemplo abaixo do cabo, eu tenho M10. M10 quer dizer múltiplo de 10. É o mesmo conceito do MPS, né? Que é o lote do MPS. Então, aqui, se eu tenho 23 de cabos, eu vou arredondar para o próximo maior. Então, 23 eu vou arredondar para 30, porque são múltiplos de 10. M7, M15, M100 e M10 são os mesmos conceitos. Ok? Então, aqui nós temos, que mais? O lead time, que é o tempo necessário para fabricar esse item. A gente vai ver que a gente vai ter que regredir 2 semanas. Temos o tal do estoque de segurança, que é o mesmo do MPS. E temos o estoque inicial também. Vocês podem notar que tem muita semelhança com o MPS. Só que a forma de calcular é completamente diferente. Independente disso, temos aqui o que? A segunda parte da planilha, que não são os parâmetros. É onde nós vamos efetuar os cálculos. Então, temos aqui as semanas, semana 1 a semana 7. Temos aqui a nossa demanda. Temos os recebimentos previstos. Temos o estoque. Necessidades líquidas. Lembra? Necessidade bruta e necessidade líquida que a gente viu agora há pouco. E quantidade que a gente vai fabricar ou comprar, quantidade de OF ou de OC. Aqui é que é o final do MRP, é o cálculo que a gente vai fazer. Essa sequência a gente coloca simplesmente para lembrar qual é a ordem que a gente vai fazer essas linhas. Então, a primeira coisa que eu tenho que determinar é a minha demanda. Em seguida, eu vou fazer o quê? Calcular a necessidade líquida, que está aqui na quarta linha, mas é a segunda coisa a ser feita. E terceiro, vamos calcular a quantidade de ordem de fabricação ou ordem de compra. Finalmente, vamos calcular os recebimentos previstos e a última coisa é calcular o meu estoque. Por que isso está fora de ordem? Não é que está fora de ordem, porque todos os cálculos são feitos assim. Mesmo que eu invertesse a ordem para vocês, depois numa prova como o ENAD, o cálculo vai ser feito com essa ordem. Então, nós vamos manter na ordem que é conhecida internacionalmente. Então, essa é a ordem. A última coisa que a gente tem é exatamente o MRP. Então, vamos fazer um exemplo para vocês saberem como é que é.